Boa noite a todos. Existe algo que tem me preocupado no âmbito acadêmico nos últimos anos, especialmente na área jurídica. Alunos de mestrado, pós-graduação, acadêmicos de direito em geral e das ciências humanas, não só da área do direito, têm uma visão crítica prematura sobre o liberalismo no campo político e sobre o positivismo no aspecto jurídico da normatividade. E veja, eu digo um preconceito prematuro que o impede de compreender primeiro essas teorias, o liberalismo, o positivismo, para depois ter uma postura reacionária, né? Então, mesmo que, por exemplo, eu me incline mais a ser um não positivista e um comunitarista em oposição ao liberalismo, é um dever de todo acadêmico, de todo estudante, de todo pesquisador, é um dever, né, de honestidade compreender as teses contrárias àquilo que você pensa, para depois você reafirmar e solidificar a sua posição acadêmica. Tá? Bom, para falar de liberalismo, vou ter como base John Stuart Mill, tá? E para falar de positivismo e também de liberalismo, um pouco, Joseph Haas, Razão Prática e Normas, A Moralidade da Liberdade, Joseph Haas, O Conceito de Direito, de Herbert Hart, um artigo chamado Direito, Liberdade e Moralidade, de Herbert Hart, e o livro A Liberdade, de John Stuart Mill. O meu objetivo aqui, obviamente, não é trazer à exaustão esses aspectos centrais do liberalismo e do positivismo, mas principalmente mostrar aquilo que eu considero os pontos fortes do positivismo jurídico e do liberalismo. Tá? Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: o direito, ele é uma forma, assim como toda manifestação do poder estatal, é uma forma de limitar as nossas ações. Aquilo que nós acreditamos ser o melhor, ser o mais justo, ser o correto, muitas vezes é contrariado por aquilo que o Estado impõe para as nossas vidas, não é verdade? E aí, de acordo com a tese liberal, uma tese muito refinada de John Stuart Mill, no livro A Liberdade, John Stuart Mill pergunta o seguinte: qual área eu sou livre para fazer o que eu quero? Para casar com quem eu quero? Para ter um estilo de vida diferente? Qual a área que eu realmente sou livre? Bom, a área que você tem a liberdade, de acordo com o liberalismo de John Stuart Mill, é aquele momento em que você não prejudica ninguém. É até um argumento muito parecido utilizado por Hart no livro Direito, Liberdade e Moralidade, quando ele trata da homossexualidade. Ele diz o seguinte: olha, quem é homossexual não prejudica a vida de ninguém, logo o Estado não pode interferir em questões como essa. É um argumento utilizado, inclusive ele cita um caso julgado em 1957 na Inglaterra e que teve esse desfecho. É um princípio do liberalismo. Então, a liberdade é a ausência de coerção. E quanto mais livre eu sou, quanto menos propenso a interferências do Estado, mais feliz eu sou sob essa concepção liberal, né? De modo que um Estado que afete muito a minha vida, tá? Afete muito a minha liberdade, ele acaba me esmagando a partir de uma concepção moral de uma coletividade, de uma maioria que tem um poder político num determinado momento. Tá? Uma maioria dominante. E isso faz com que eu seja esmagado por uma espécie de mediocridade coletiva. E o Estado interferir no modo como eu devo reger minha vida, se eu vou ser um hippie, ou se eu vou ser um professor, ou se eu vou fazer nada, é uma forma de esmagar, pelo costume ou pelo um valor preponderante na sociedade, as múltiplas formas de florescimento humano, as múltiplas formas de realização humana, e isso faz com que haja uma tirania que oprima os
às minorias, muitas vezes. Ou seja, um sentimento dominante, muitas vezes temporário, efêmero, acaba oprimindo as minorias, impondo uma determinada concepção de vida. E isso é muito prejudicial, sob a ótica de John Stuart Mill, porque o Estado só tem legitimidade de utilizar o seu poder coercitivo a partir do momento que a minha conduta, que a minha atividade cause dano a outra. Então, o Estado só tem legitimidade de atuar limitando a atividade de outra pessoa, inclusive no mercado, quando a minha atividade pode causar dano ou já causou dano a alguém. Por isso que você pode fumar até morrer, mas você não pode fumar em ambiente fechado, porque aí você está causando dano a outra pessoa. Por isso, por exemplo, seria possível defender o ensino de questões de gênero em escolas públicas e privadas como matéria obrigatória, porque a ausência do ensino de gênero gera violência e incompreensão sobre questões relacionadas, por exemplo, à homossexualidade. Então, sob essa ótica de John Stuart Mill, seria correto, por exemplo, ensinar questões de gênero, porque está impedindo e prevenindo danos. Tá? Então, o que John Stuart Mill está preocupado e quer rechaçar? Ele quer rechaçar que haja uma imposição de uma concepção de vida boa, de vida virtuosa, em total indiferença às individualidades e às diversidades de uma dada sociedade. Então não pode existir, sob essa concepção, um monopólio de uma consciência coletiva dominante. Tá? Até porque seria impossível avaliar se existe uma objetividade moral sobre o que é bom, o que é mal, né? Mas é possível ter uma noção mínima de decência a partir do momento em que a minha atividade causa dano a outra pessoa, ou pode causar dano a outra pessoa, e isso faz necessário, sim, torna necessária a intervenção do poder estatal. Outra questão importante é a seguinte, tá? Já falando um pouco mais da força atraente do positivismo jurídico. Nós vimos agora que o liberalismo é muito atraente, apesar de muitas pessoas terem criticado, inclusive o princípio do dano de John Stuart Mill, Harm Principle, né? Arthur Ripstein tem criticado muito, Berlin tem criticado também. Muita gente critica o fato de que John Stuart Mill não define o que é esse dano, até que ponto realmente isso é considerado um dano, e dentre várias outras críticas relacionadas à ética das virtudes, né, no sentido de que isso atomiza o ser humano e que, de um certo modo, é impossível conceber que há uma abrangência tão grande assim de liberdade do indivíduo que não afete a vida das outras pessoas, porque a vida é interligada, a narrativa humana é uma narrativa complexa, mas interligada. Bom, o fato é que a concepção libertária, a concepção do liberalismo é muito atraente. Já falando mais do positivismo, rapidamente, alguns pontos que eu considero fortes dentro da concepção do positivismo jurídico, e, portanto, assim como o liberalismo, é muito difícil se desgarrar, é o seguinte. Começar dizendo que a moral aqui, no sentido de uma concepção, estou utilizando moral no sentido de uma concepção sobre o que é bom, o que é mal, o que é correto, o que é incorreto. Tá? Estou utilizando moral nesse sentido, um conjunto de convicções sobre o que é bom e mal. A moral influenciou o direito? Influenciou o direito legislado, ou os precedentes, por exemplo? A resposta de todo positivista, sim. Isso é importante. Positivismo, os positivistas, por exemplo, Joseph Russ, não negam que a moral influenciou e influencia o direito. Né? A escolha por um Estado de direito, a escolha de um Estado que proteja a dignidade humana, a escolha por um Estado que promova a isonomia, são opções que têm um cunho moral sobre o que é bom, o que é mal, e são absolvidas pelo direito. Só que tem um problema aqui, gente. Qual é o grande problema? O fato do direito, de um certo modo, refletir alguma moralidade, não significa que sempre o direito vai refletir alguma moralidade. Sei lá, tem regras, um órgão público que eu tenho que protocolar tal coisa, né, em tal hora, ou uma cópia de algum documento, isso pode não ter nada a ver com moralidade. O direito pode não ter nada a ver com nenhuma moral. E mais que isso,
para defender e explicar a validade jurídica, para explicar o fenômeno da normatividade jurídica, não tem como vincular a validade do direito à validade de algum critério moral, de acordo com a tese positivista. De modo que o judiciário e o Estado não podem ser guardiões de bons costumes, serem guardiões de valores morais, né? Por exemplo, sobre prostituição, sobre sexualidade. Isso não pode, isso seria ofensivo, ou mesmo ao discutir alguma questão, alguma lei, dizer que essa lei não vale porque ela é imoral. Tá? E essa questão é importante porque a lei, né, concepção positivista, ela não necessita atender critérios morais de validade. Tá? E aqui há uma crítica muito forte ao direito natural. Todas as concepções, e Joseph Haas deixa claro isso, aqui, Razão Prática e Normas, quando ele trata de direito e moralidade, ele deixa bem claro que ele conhece todas as concepções de direito natural. Tá? Ele está ciente das concepções mais da nova escola do direito natural, por exemplo. Ele diz o seguinte, que o direito natural não tem êxito porque, para isso, ele precisaria, primeiro, um tipo de direito natural precisaria demonstrar que existe uma moral objetivada. E essa moral objetivada iria oprimir as outras concepções morais. E nesse ponto, nós teríamos uma anarquia, nós iríamos perder a autoridade do direito, e perdendo a autoridade, o direito iria se disseminar, se espraiar em concepções morais distintas, iria perder a qualidade de direito, de ser realmente um direito que tem autoridade, que reivindica a autoridade. A partir do momento em que ele se dissemina, se espalha em diversas concepções sobre se ele é moralmente válido ou não, ele perderia a própria qualidade de direito. E nesse sentido ele critica aqui o direito natural, porque ele não conseguiria explicar a validade das leis a partir de um critério moral, muito embora reconheça que o direito incorpora elementos morais. Tá? E aqui é importante notar que Herbert Hart concorda, isso é importante, ele concorda que o direito tem um mínimo de uma moralidade, um direito que ele chama até de natural, de modo a proibir, por exemplo, o furto, o roubo, a violência. É um direito natural mínimo, digamos assim, em toda e qualquer sociedade, de acordo até mesmo com Herbert Hart. Tá? Outra questão importante, isso já diz aqui o Joseph Haas, diz o seguinte: não é correto pensar que a validade de uma lei depende de uma validade de um critério moral. Tá? Porque aí você entraria no mundo de dizer, bom, essa lei é moralmente correta, essa lei é moralmente inválida, e isso geraria uma perda de autoridade. Ou seja, para ser lei, se ela tivesse que satisfazer um critério moral, nós teríamos aí um primeiro problema, que seria a impossibilidade de um objetivismo, de uma objetividade moral qualificada, porque uma moral de um determinado grupo social poderia preponderar sobre todos os demais. Sei lá, de uma igreja, ou de uma religião, ou de um grupo social, ou de um movimento social, por exemplo. Tá? Outra questão importante é que Joseph Haas, ele sabe que nem toda concepção de direito natural se pauta no objetivismo moral. Ele diz que existe um outro tipo de concepção de direito natural, segundo a qual o direito é direito porque ele, de um certo modo, incorporou algum valor moral. Mas aí, de novo, Haas critica essa concepção de direito natural, dizendo que ele precisaria demonstrar que o simples fato de o sistema contribuir para um valor moral não vai fazer com que nós discutamos, nós não vamos conseguir explicar a normatividade, a autoridade do direito, porque teríamos que demonstrar toda vez que a norma jurídica, em algum momento, ela tem um critério moral que a respalda. Tá? Então, Haas diz, não basta dizer que a lei tem um mérito moral, isso não torna o direito dependente da moral. E aí, seria preciso, Joseph Haas diz, você precisa demonstrar toda vez o mérito moral da lei, para dizer que ela é válida, se o direito dependesse da moral. Ou teria que dizer que o mérito moral dela é maior do que a deficiência moral dela. E isso geraria um esvaziamento do que é o próprio direito. Tá? Por isso que muita gente diz, olha, vamos discutir se essa lei é justa ou injusta? Vamos aqui discutir política, então. Mas não direito.
né, na concepção do positivismo. E por esse motivo surge um conceito central, forte e extremamente convincente do Joseph Rush, relacionado ao conceito de autoridade. Ele diz que a autoridade é a capacidade de ter suas ordens tratadas como razões excludentes. O que é isso? Imagine que você marcou um jogo de futebol com seus amigos. Tá? Você marcou um jogo de futebol com seus amigos, 7 horas da noite. Mas 7 horas da noite sua namorada lhe liga e ela quer sair para jantar com você. E 7 horas da noite depois o seu pai lhe liga e quer uma reunião sobre algum problema que ele teve. E depois o seu amigo lhe liga e diz o seguinte, que ele está depressivo e precisa conversar com você. Ora, há um conflito de razões entre esses problemas, mas é um conflito que você vai resolver por peso. O que é mais importante? Minha esposa, meu filho, meu pai, meu amigo? Né? O jogo de futebol é mais importante do que a minha esposa, do que a minha namorada, do que meu pai, ou do meu amigo que está em depressão. Há uma diferença de peso. Né? Porém, diz Joseph Rush que a norma jurídica, ela, quando atua, ela gera uma razão excludente. Por quê? Se há uma lei, por exemplo, que obriga que você cumpra os contratos, você pode ter todos os problemas do mundo para não cumprir aquele contrato. Esses problemas são irrelevantes. Então, a norma jurídica exclui outras razões que você possa ter para não cumpri-la. Por isso que as normas jurídicas são razões excludentes de segunda ordem, porque elas excluem razões de primeira ordem. Então, se você tem uma namorada, um jogo de futebol, você pode discutir o peso dessas razões e escolher uma delas. Mas quando há um conflito com uma norma jurídica e as suas razões pessoais e outras razões, essa norma jurídica exclui as outras razões que são de outras ordens. Não por peso, mas por tipo. Não porque ela tem um peso maior, mas porque ela tem um tipo que prepondera e é uma razão excludente. E por isso, exclui qualquer motivo de primeira ordem. Então eu vejo lá uma vaga para pessoa com deficiência. Eu acho que eu estou com muita pressa e eu quero estacionar porque isso é uma razão minha. Não. A lei exclui que eu tenha essa razão. Tá? Então, mas é claro que é importante reconhecer, o próprio Joseph Rush reconhece isso, é cada vez menos importante diferenciar concepções justnaturalistas de concepções positivistas. Tá? Porque o próprio John Finnis, que é um justnaturalista famoso e que tem um grande papel atualmente, ele é um positivista. Né? Apenas ele considera que quando ele vai discutir questões morais, ele também está no campo do direito. Bom, ou seja, Rush diz que o direito não tem que refletir necessariamente, não tem que refletir um conjunto de práticas morais. Tá? E aí, nesse sentido, o Estado, então, não pode endossar, fomentar uma concepção particular de moral, de vida boa ou de vida virtuosa. Tá? Isso seria excessivo, isso seria afogar o próprio direito. Né? Então, é claro que nós precisamos do direito. O direito é fundamental porque, como diz o próprio Hart, o ser humano é vulnerável, ele precisa de proteção. O ser humano precisa de regulação porque o ser humano ele tem compreensão limitada. Ele precisa também de regulação porque ele pensa no seu próprio bem, mas também ele não é incapaz de seguir normas. Ele não é nem anjo nem demônio, diz Hart. Né? Ele não é nem São Francisco de Assis nem Hitler. Mas se tiver uma lei, ele vai cumprir. Agora, o direito não precisa, sob a concepção positivista, refletir valores morais para ter validade. Tá? Então, qual é o grande perigo de misturar a moral com o direito? É o perigo do direito se dissolver em concepções humanas e ser suplantado pela moral e perder a característica do que é o próprio direito, sendo diferente da moral. E por isso que uma das teses que caracteriza principalmente o positivismo é a tese da separação. Separação entre direito e moral. Por isso, de acordo com o positivismo, há uma relação contingente entre o direito e a moral. Porque o direito incorpora concepções morais. Né? Mas não é uma relação necessária. Não é uma relação necessária. Tá? E aí é importante notar o seguinte, que essa concepção de direito difere bastante da concepção de Dworkin, por exemplo, e de Finnis, para os quais
não há uma separação, uma linha que separe de forma definitiva o direito da política, da ética e da moral, né? E aí já é uma outra discussão, mas o que eu quero dizer é que tanto a concepção liberal, né, quanto a concepção positivista no campo jurídico da normatividade são muito fortes. E qualquer pessoa que pense em ser um não positivista, em ser um comunitarista contrário ao liberalismo, primeiro tem que considerar que há diversas concepções de positivismo. Desde o positivismo exegético até o positivismo inclusivo e exclusivo, positivismo hartiano, que alguns consideram inclusive positivista inclusivo, porque Hart, no pós-escrito, respondendo a Dworkin, disse que nada impede que as regras de reconhecimento incorporem um critério de validade moral, né? Então, assim, primeiro, tem que compreender, para você ser um não positivista, primeiro, você tem que compreender todas as formas e tipos de positivismo. Os elementos centrais do positivismo. Tá? Para depois compreender as concepções não positivistas e dizer que discorda do positivismo. Tá? Segundo lugar, para ser um antiliberal, primeiro você tem que compreender o liberalismo no seu sentido clássico, né? Desde John Stuart Mill, Locke. Depois precisa compreender o liberalismo já mais atual, né? Aqui a moralidade da liberdade, de Joseph Ruskell, que já é bem diferente, ele não é nem utilitarista, também não é nem liberal no sentido forte, ele desenvolve uma moralidade diferente, um conceito de liberdade diferenciado. Precisa compreender as diversas correntes de liberalismo, que sofreu uma grande mudança a partir da queda da Bolsa de Nova York em 1929, porque se percebeu que o Estado precisa interferir também na economia para regular, sob pena de um completo caos e destruição. Para depois compreender as teses comunitaristas, né, calcadas na Ética das Virtudes, Aristóteles, MacIntyre, e aí optar pelo comunitarismo, por exemplo. Então, é um dever acadêmico de todo estudante de direito, de todo pesquisador, das ciências humanas em geral, antes de criticar, compreender plenamente os dois lados e justificar por que se opta por um. E é algo que eu vi muito, e por isso eu fiz esse vídeo. Muitas pessoas que entram na faculdade dizendo eu não sou positivista, né, pensando que o positivismo se resume a aplicar a letra da lei, que o juiz é a boca da lei. Isso é o positivismo exegético, né, é o positivismo primevo, né, o positivismo já se refinou. Muita gente diz, bom, eu sou contra o liberalismo porque senão é libertinagem. Pelo contrário, por exemplo, no artigo Liberdade, Moralidade e Direito, Hart diz que a prostituição nas ruas foi proibida, porque ela causava dano às outras pessoas. Por exemplo, pessoas que ainda não têm a sua personalidade desenvolvida. Prostituição nas ruas foi proibida, mesmo na sociedade liberal. Então, primeiro, gente, precisamos compreender todas essas concepções, é um dever acadêmico nosso, antes de criticar. Eu fico muito triste quando eu vou para um congresso, vou para o Comped, leio um artigo, ou então vejo um aluno se manifestando em sala de aula que ele odeia o positivismo, ou que ele odeia o liberalismo, ou que ele ama o comunitarismo, ou que ele ama as teorias não positivistas, mas se pergunta, ele conhece o outro lado? Então, gente, essa é a minha dica de hoje e eu agradeço aí a aqueles que puderam ver o vídeo até o final. Um grande abraço.